turma! Estudando para concurso público da Unesp. Constituição do Brasil, assunto do vídeo. Claro que você sabe, no conteúdo programático, lá do edital, em conhecimentos gerais, juntamente com o Regimento Geral da Unesp, carro-chefe aqui do canal, veja nos cards. Vou deixar uma das 8 playlists de Regimento Geral da Unesp. Então, em legislação, lá em conhecimentos gerais, porque é metade da prova, português, 10 questões, matemática, são 5 questões. Legislação, são 5 questões, sendo legislação, Constituição do Brasil e Regimento Geral da Unesp, mas não toda a Carta Magna. Da Constituição Cidadã, títulos 1º, 2º, 3º e 8º. Isso é bastante importante, não estude o que não está no edital. Você não tem tempo a perder, então, de prova anterior e recente. Veja a questão. Para você é fácil, difícil? Escreva nos comentários, interaja comigo, isso é bastante importante, faz com que o meu canal prospere. Considere que a Unesp possui a natureza jurídica de autarquia. E é verdade. Sim, a Unesp é uma autarquia. Com base nessa informação e no disposto na CF, é correto afirmar na sua prova. Você grifa, porque comum a banca pedir o que é correto, mas não é raro a banca pedir a alternativa incorreta. Muda tudo. Os professores vinculados à Unesp poderão acumular até 3 cargos públicos caso haja compatibilidades de horário. A galera, turma, aqui já extrapolou. Não interessa se é a Unesp, se é outra universidade, outro órgão em sentido amplo. Você sabe acumular até 2 cargos públicos em 3 situações. E veremos. E houve a atualização. Fique por aí que o vídeo vai valer a pena. A atualização em 2025. Você sabia? Então já sabemos que isso está errado. Você risca na prova. Você viu, como assim até 3 cargos? Não. A criação, ou seja, a sua criação da Unesp, foi autorizada por lei. Você sabe, a autarquia e professores renomados de cursos para concursos falam autarquia, lei que cria. Então, não é autorizada por lei. Você já risca. É criada por lei. Palavra totalmente errada. Criada é uma coisa, autorizada é outra. E isso de implementada mediante a inscrição de seus atos constitutivos é um monte de coisa que não tem mais importância se você observou uma única palavra na alternativa B que a deixou errada. Legal? B pode contar em sua estrutura com cargos em comissão, que serão exercidos exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, com atribuições de direção, chefia e assessoramento. Olha, cargos em confiança, cargos em comissão, existe uma grande diferença. Aqui falou cargos em comissão. Esses não serão exercidos por servidores ocupantes de cargo efetivo com exclusividade. Não, mas as funções de confiança, e nós veremos a fundamentação. Desde dado os acréscimos pecuniários em dinheiro concedidos aos seus servidores da Unesp, poderão ser computados para fins de acréscimos ulteriores. O que é essa palavra, Fábio? Acréscimos posteriores. Caso haja autorização legal, não existe essa condição, porque você sabe que não poderão ser computados. Você estudou a Constituição, bastante destaque na cor vermelha, só pode, por eliminação, ser a alternativa E de escola. A Unesp responde de maneira objetiva pelo o que os seus agentes causem nessa qualidade de agente público, causem prejuízo a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável, que é o agente público da Unesp, em caso de dolo, em caso de culpa. Ou dolo ou culpa, tá lá na Constituição. Você vê, inciso 16, artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, no site do Planalto. Artigo 37, bem importante. Você vê que é proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. E aí você observa, de 2 cargos de professor, de um cargo de professor com outro cargo de qualquer natureza, e há de 2 cargos ou 2 empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Observe o inciso B em especial. Antigamente falava, há de um cargo de professor com outro cargo de técnico ou outro cargo científico. Sempre 2, galera. 2 cargos de professor, um cargo de professor, mais um outro cargo de qualquer natureza. Essa foi a mudança na linha B do inciso 16 do artigo 37. Então, se estiver na sua prova, há de um cargo de professor com outro cargo técnico ou cargo científico, não vale mais. Valia até 2025, com a emenda constitucional 138. Legal? Então você viu que nas 3 hipóteses, alíneas A, B e C do inciso 16 do artigo 37, fala de exceções a essa proibição de acumulação remunerada de cargos públicos. Então a pessoa pode ter um cargo público, com exceção de a pessoa tem 2 cargos de professor, a pessoa tem um cargo de professor e um outro cargo de qualquer natureza, e a pessoa tem 2 cargos, ou então a pessoa tem 2 empregos privativos, e esses 2 cargos e esses 2 empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, mas sempre 2. Por isso você viu, você observou na hora na prova, já riscou a alternativa A, eliminou de sua visão. Veja inciso 17 do mesmo artigo 37, fala: a proibição de acumular também se estende a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, SEM, sociedades de economia mista, também suas subsidiárias e sociedades controladas, seja direta, seja indiretamente, pelo poder público. Legal? E aí? Tá preparada? Tá preparado? Isso é bem importante, porque falava da Unesp, que é a autarquia. Então, essa vedação de acúmulo de cargos, a não ser, e acúmulo de 2 cargos, a não ser nas 3 hipóteses, seta na cor laranja, também cabe essa proibição e as exceções, as 3, para a Universidade Estadual Paulista, local onde você vai trabalhar. Amém! Legal? Escreva nos comentários. É uma palavrinha curta? Ô louco, vamos profetizar. E aí, você vê que as funções de confiança está no inciso 5º do artigo 37. Elas são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Guarde assim, ó, para não se confundir. Cargos em comissão tem letra F? Não. Funções de confiança tem. Fun começa com F. F, funções. F de efetivo. Pensou em função de confiança? Efetivo. Por isso que na alternativa C de casa, com esse raciocínio, associação, você viu exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Olha a letra F. Não é cargos em comissão, mas funções de confiança. Legal? E veja que falou no inciso 19, artigo 37, que somente por lei específica poderá ser criada autarquia. Autarquia, lei que cria. Autarquia. Guarde assim, é uma associação. E o importante, talvez passe despercebido,
Aqui outro erro. Além disso, que não vamos nos importar. Por quê? A criação da autarquia é autorizada por lei? Não. A lei já cria a autarquia. E não é por lei, é por lei específica. Não é lei ordinária, como isso aqui sugere, não é lei complementar, mas lei específica cria uma autarquia. Ela não autoriza a criação, ela já cria a autarquia. E a Unesp é a autarquia, por isso, aquela alternativa errada, acréscimos ulteriores, para fins de concessão de acréscimos posteriores, você vê retângulo cor vermelha, setinha cor vermelha, não serão computados e também não serão acumulados para fins de concessão de acréscimos que vierem depois. Aqueles acréscimos pecuniários percebidos, ou seja, recebidos pelo servidor público. O que dizia a alternativa? Que os acréscimos pecuniários concedidos, percebidos, recebidos pelos servidores poderão ser computados. Não, não poderão. Você viu comigo a fundamentação. Não serão computados. Não. E direito de regresso, você viu o artigo 37, o seu parágrafo 6º, fundamenta a alternativa E de escola, resposta da questão, porque diz que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, elas vão responder pelos danos, prejuízos que os seus agentes públicos, nessa qualidade, ou agentes apenas, causarem a terceiros. Então, o agente de uma autarquia causou um dano a uma terceira pessoa. E aí, a autarquia, a fundação pública, alguma pessoa jurídica de direito público, de direito privado, é assegurado o direito de regresso contra o responsável. Isso se o agente agiu com dolo ou agiu com culpa. Como é que você entende isso? Então, tem um agente da Unesp, é uma autarquia, pessoa jurídica de direito público. Essa pessoa causou um prejuízo a uma terceira pessoa. Não é a Unesp e não é o agente da Unesp, é um terceiro. E aí, a Unesp, digamos, entre aspas, vai lá e paga essa terceira pessoa. Paga esse terceiro. Mas depois, o direito de regresso, se em caso de dolo do seu agente da Unesp, ou no caso de culpa do seu agente da Unesp, aí a Unesp entra com processo, direito de regresso, para reaver o dinheiro que ela pagou para aquele terceiro. Foi fácil a questão ou não? Legal! Vamos a outra. A respeito do regime constitucional de proteção a dados pessoais. Isso é bem legal, galera, na cor amarela. Por quê? Bem atual. O inciso 5º da Constituição do Brasil possuía um número determinado de incisos, mas agora, ou recentemente, houve a adição, o acréscimo de mais um inciso. Fala de proteção de dados pessoais. E na CF fala de proteger imagem, voz humana. Com base, então, na nossa Constituição, é correto, você grifa na prova. O direito à proteção a dados pessoais foi elevado, por emenda constitucional, à categoria de direito fundamental a ser regulado por lei. Já é a resposta da questão. Vamos à fundamentação? Veja, inciso 50, 60, 70, então é inciso 79. É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Isso aqui, esse inciso 79, incluído pela emenda constitucional 115 de 2022. Então, até 2022, havia quantos incisos no artigo 35? Escreva nos comentários. E falou de garantias fundamentais, porque o artigo 5º está no capítulo 1º dos direitos e deveres individuais e coletivos, e esse capítulo 1º, no título, contido no título 2º, está lá no conteúdo programático, nos conhecimentos gerais em legislação,
Você estuda esse título, também o primeiro, também o terceiro, ou seja, o antecessor, o sucessor do título segundo e também lá adiante o título oitavo da ordem social. Mas você viu o fundamento, porque falou: o direito à proteção a dados pessoais foi elevado por uma emenda constitucional, foi, de 2022, e assim, esse direito à proteção a dados pessoais foi elevado à categoria de direito fundamental a ser regulado por lei. É isso que você depreende e entende do inciso 79, adicionado, incluído pela EC 115 de 2022, porque está esse inciso no artigo 5º, o artigo 5º no capítulo 1º, dentro do título 2º, que fala dos direitos fundamentais e das garantias fundamentais. E você viu, nos termos da lei. Então, é nos termos de uma lei ordinária. É como está aqui. Se estivesse escrito nos termos de lei complementar, estaria errado, mas está tudo certo. B de bola. Os direitos fundamentais não se aplicam aos dados e imagens administrados pela administração pública por expressa determinação constitucional. Não está legal a alternativa, não tem essa proibição ou essa não aplicação por uma determinação, por um ditame constitucional, porque você percorre o documento, a Constituição, inciso 12 diz que é inviolável o sigilo da correspondência e é inviolável o sigilo das comunicações telegráficas. Também de dados, das comunicações telefônicas também, exceto, no último caso, das comunicações telefônicas, por ordem judicial, em hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, mas essa exceção, apenas quanto ao sigilo, que é inviolável, das comunicações telefônicas, mas se for para investigação criminal ou se for para instrução de processo penal, aí essa exceção cabe ao sigilo de comunicações telefônicas que podem ser quebradas. Você já ouviu falar de quebra de sigilo de ligações, comunicações telefônicas? É isso aqui, ó, você aprendeu agora. O inciso 27 do artigo 5º diz que são assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Isso vai ser bastante importante, porque nós observamos aqui, ó, que a proteção não se aplicaria a dados e imagens relacionados a eventos desportivos. Você já viu o destaque aqui na cor vermelha, sublinhamos inclusive nas atividades desportivas. Reprodução de imagem na TV, você assiste ao jogo pela televisão, e voz humanas pelo rádio, tem um narrador esportivo que fala rapidamente, é verdade ou não? Toda aquela emoção. E aí você viu que são assegurados o quê? A proteção às participações individuais, inclusive nas atividades desportivas. Quando pensamos em reproduzir imagem e voz humanas, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, e é assegurado o direito à indenização pelo dano material ou dano moral decorrente dessa violação. Violação de intimidade, de vida privada, de honra ou imagem de uma pessoa, e é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, por dano moral ou por dano à imagem. Legal? Então fiz buscas pela palavra imagem, também pela palavra imagens na Constituição do Brasil, e não fala da não aplicação quanto aos direitos fundamentais em relação, não fala da não aplicação desses direitos fundamentais sobre dados e imagens quando administrados pela administração pública. Então, tudo isso daqui foi uma fábula, foi um pensamento aleatório da banca, mas que confundiu muita gente. Você risca na prova, você está bem preparada, bem preparado. Direitos à proteção de dados e à imagem devem ser protegidos por meio de leis editadas por estados, Distrito Federal e municípios. Fábio,
Tá certo, é o Brasilzão, é toda a nação, todo o estado, mas você viu comigo aqui, galera? Na Constituição, inciso 28, diz que são assegurados nos termos da lei. Não falou nos termos de leis. E aí seriam leis estaduais, municipais, do DF, não. Nos termos da lei, subentendemos uma lei ordinária e que provavelmente é uma lei federal que servirá para todo o país. Como assim? Leis editadas por estados, então o estado fala uma coisa, o outro fala outra. O DF diz algo, o município diz outra coisa? Não, por lei. E não é por meio de leis, mas que é protegido, existe esse direito à proteção de dados e à proteção de imagem, sim, protegidos por lei. Legal? Dados pessoais, imagem e voz humana, por determinação constitucional, devem ser publicizados de forma gratuita, quando estiverem relacionados à divulgação de conhecimento científico. Não existem. Vamos pensar. Galera, vamos pensar. Existem, de acordo com a Constituição, hipóteses de gratuidade. Veja a pronúncia. É forma gratuita. Não é forma gratuita. É o seu intuito. Passar no concurso público da Unesp não é seu intuito. Beleza? Então, esses dados pessoais, galera, olha a gravidade. Eles seriam ou vão ser publicizados de forma gratuita, mas nem se pagasse. Por quê? Diz o inciso 12, e olha lá, é direito fundamental, é garantia fundamental, retângulo na cor amarela, inciso 12 do artigo 37, fala que é inviolável sigilo de correspondência, de comunicações telegráficas, sigilo de dados e sigilo de comunicações telefônicas. E você entendeu que no caso dessas comunicações telefônicas existe a exceção em hipóteses e na forma que a lei estabelecer para o objetivo de investigar criminalmente ou instruir um processo penal, só no caso das comunicações telefônicas. Parágrafo 1º desse artigo tão importante 37, queridinho da banca VUNESP, a publicidade dos atos, dos programas, obras e serviços, campanhas de órgãos públicos, essa publicidade deve ter caráter educativo, caráter informativo ou caráter de orientação social. E dessa publicidade não pode constar nomes, não pode constar símbolos, nem imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades, nem mesmo de servidores públicos. É o respeito ao princípio constitucional da impessoalidade. Lá no LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Você sabe, escreva nos comentários. São 5 os principais princípios da CF 88, do LIMP. Qual é o princípio mais recente? Havia 4. 10 anos depois desses 4 que havia, um outro foi inserido, foi acrescido. Você sabe dizer para mim? É o LIMP, L-I-M-P-E. E aí? Será? Então, legal, você viu que nem pagando, muito menos de forma gratuita, dados pessoais, eles são invioláveis. Imagem, você viu que pode haver processo. Voz humana. Tem a garantia fundamental. Como é que não se aplicaria a dados que são relacionados com eventos desportivos? E como é que não se aplicaria a imagens relacionadas a eventos esportivos? Por isso que a D ajuda a entender que a escola também está errada, porque devem ser publicizados. Primeiro que devem é muito forte. Será que podem ser? Não, porque é inviolável. Dado pessoal é inviolável. Imagem, legal? Então não tem isso de forma gratuita, não tem isso de publicização. Tudo bem? Existe o princípio constitucional da publicidade
Tudo bem, mas a publicidade, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 37, é para esses fins: caráter educativo, caráter informativo ou caráter de orientação social. Não existe essa hipótese de relacionar-se à divulgação de conhecimento científico. Você viu comigo aqui então? Legal? Que tal? Gostou? Quer mais? 2 questões bem legais, muito aprendizado sobre nossa Constituição. Agradeço sua audiência, paciência e seu like, comentário. Inscreva-se no canal para não perder outros vídeos como esse aqui. Nos cards você observa a playlist resolvendo questões de Constituição do Brasil de 1988, mas sempre títulos 1º, 2º, 3º e 8º, apenas estes 4 títulos, porque estão lá em legislação, nos conhecimentos gerais, juntamente com o Regimento Geral da Unesp. A Bíblia do seu concurso é o edital. Leia o conteúdo programático, estude apenas aquilo que está nos conhecimentos gerais, metade da prova, 20 questões de 40, e as outras 20 questões, a segunda metade da prova com 40 questões, 20 questões de conhecimentos específicos para seu cargo e ou área de atuação. Desejo a você bons estudos e até a sua aprovação. Valeu, galera! Olha só, vai valer a pena. São bastantes questões de Constituição que separei aqui, garimpei, para resolvermos com o passar do tempo e auxiliar, contribuir na sua preparação. Concurso público da Unesp, seu sonho, emprego público na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. E assim vai ser. Valeu, galera, valeu, turma, até o próximo vídeo.